O vídeo foi gravado na semana passada, depois que os agentes da 4ª Delegacia de Polícia no Guará prenderam um casal em flagrante por tráfico de drogas. A prisão foi no dia 7 de janeiro. O delegado explica no vídeo como foi a prisão. Preso em flagrante, com compradores, com filmagens, auto de prisão em flagrante legal, tudo dentro da normalidade e das exigências da lei e da Constituição. Visivelmente indignado, o delegado conta que no dia seguinte à prisão, o casal já estava solto. Os dois estiveram em uma audiência de custódia e o juiz decidiu pela liberdade dos criminosos. Rodrigo Larizatti, inclusive, lê alguns trechos da decisão do juiz, enfatizando que as informações do processo são públicas. Não são informações sigilosas, elas estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejo que em favor do indiciado existe o fumus boni iuris, consistente na primariedade e na ausência de indícios de que integra a organização criminosa. Ou seja, é um traficante que atua na esquina, no bairro das cidades. Essa circunstância, a meu ver, diz o juiz, são suficientes para a concessão da contracautela, que no presente caso é a liberdade. Pelo exposto, restituo a liberdade, pasmem, sem fiança, sem fiança. Em seguida, o delegado desabafa. Passamos a madrugada inteira na rua para prender traficantes de drogas, conseguimos uma prisão com filmagens, com droga apreendida, crack no caso, e um dia depois, os dois são colocados em liberdade, porque são traficantes que não integram organização criminosa. Isso é uma vergonha, isso é absurdo, é ridículo. Pois bem, esse é o país em que você vive. As audiências de custódia passaram a ser implementadas no judiciário local depois que o Tribunal de Justiça do DF aderiu ao projeto instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. O projeto prevê a apresentação de uma pessoa detida em flagrante a um juiz em até 24 horas após a prisão. Nessa audiência, serão analisados pelo juiz se a prisão foi executada dentro da lei e se o criminoso tem qualificações necessárias para ser encaminhado à penitenciária. O diretor da Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal manifestou apoio ao delegado Larizatti e afirma que as audiências de custódia foram implementadas para diminuir a população carcerária e garantir os direitos do preso, mas acabam permitindo que os criminosos voltem para as ruas. Está todo mundo vendo, com muita preocupação e de forma extremamente crítica, essa política de desencarceramento, colocada, imposta pelo CNJ no Brasil inteiro. A Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal realizou um levantamento sobre o número de traficantes de drogas soltos desde outubro do ano passado, quando as audiências de custódia começaram a ser realizadas aqui no DF. E esses números impressionam. A partir do dia 14 de outubro, 24% dos traficantes presos em flagrante foram liberados pela Justiça. Em novembro, foram 33%. No mês seguinte, 42%. E agora, em janeiro de 2016, até o dia 9, de todos os traficantes detidos pela polícia, metade voltou para as ruas após a audiência de custódia. É o caso de um jovem de 24 anos. Como mostram os boletins de ocorrência, Fabrício de Carvalho da Silva foi preso em flagrante no dia 2 de janeiro, no Paranoá, por roubo e uso e porte de substância entorpecente. Liberado pela Justiça após a audiência de custódia, Fabrício foi novamente detido 8 dias depois por posse ilegal de arma de fogo e de uso restrito da polícia. Nós observamos que, em próprias notícias do CNJ, há o intuito de 50% de desencarceramento dos presos provisórios, e há também o intuito de economia do Estado com isso. Realmente o preso é muito caro. Só que essa política é absolutamente dissociada da realidade. O que a sociedade quer à espera do Estado? É isso, é colocar o criminoso na rua a qualquer custo, e o custo disso também, desse criminoso reincidente, praticando crimes, roubando, furtando, praticando estelionatos de forma reiterada e com um ingrediente a mais da sensação de impunidade, que é uma grande força motriz da sensação de segurança pela qual o cidadão brasileiro passa atualmente.
O delegado-geral da Polícia Civil do DF, Eric Seba, afirma que todo este processo é uma questão recente e que ainda está passando por adaptações. Essa questão da audiência de custódia ainda é uma questão recente, que ainda está sendo normatizada. Se houve esse aumento, acredito que tenha sido em razão de critérios que tenham sido usados com base na legislação para fazer a liberação. Nas ruas, a opinião da população é unânime. A polícia prende, o juiz solta, quer dizer, aí fica a impunidade, né? O cara sabe que não vai ficar preso, vai continuar roubando, fazendo a mesma coisa de errado. Se eu for assaltada, eu vou lá, presto depoimento, o delegado vai, manda prender, acabou de se reconhecer, lógico que é difícil. Aí no outro dia tá solto, e quem ficou no prejuízo? Eu acho que enquanto tiver impunidade no Brasil, vai continuar assim, meu querido. Enquanto não houver punição mesmo de verdade, nós vamos ficar à mercê desse pessoal.